Muito bem, internautas, nós estamos de volta com mais um podcast, mais um G5 Entrevista, para bater um papo, claro, sempre sobre assuntos da atualidade e, claro, sobre algo que interessa a você, internauta. O nosso assunto de hoje é o valor do boi, é o preço da carne, é a produção de carne. A gente notou aí que teve uma queda no preço da carne bovina, na suína, mas a gente vai saber por quê, se esse preço vai se manter ou vai cair ainda mais, ou se ele pode subir aí durante o ano. E por isso nós vamos entrevistar aqui o analista pecuário Marcelo Penha, que faz parte do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás. Seja bem-vindo ao G5 News, é um prazer enorme recebê-lo por aqui, espero que com notícias boas, viu? Nós que agradecemos mais um convite para poder falar um pouquinho sobre esse mercado aí. Marcelo, as carnes começam o ano com a pressão menor, no varejo principalmente, do que vinha tendo aí no ano passado. Esse preço ele começou a cair no finalzinho do ano, mas o reflexo que o consumidor sentiu foi somente agora no mês de fevereiro. De janeiro caiu um pouco, mas em fevereiro foi mais forte. A queda ocorre devido à perda do preço no atacado, após o recuo de valores de negociações no campo e também com o varejo, mas não é só isso, né? O que impactou exatamente na queda do preço da carne, principalmente da bovina, que vinha aí com um preço bastante elevado? Então, a gente fazendo um pouquinho de uma análise em relação ao preço do varejo e do atacado, a gente sempre vai ter que observar algumas questões, como, por exemplo, algumas alterações a nível de mercado interno, mercado externo. No caso, o problema de pandemia foi um ato que interrompeu muito as questões de produção. A questão da guerra da Ucrânia interferiu muito na questão dos insumos. Tudo que leva a aumento de custo de produção interfere na questão dos preços. Então, é um conjunto de situações que levou a esse acontecido. Porém, o que a gente tem que entender é que nós temos uma dinâmica de preço no decorrer do ano. Qual que é essa dinâmica? A gente tem, a partir de março, abril, a gente tem uma exportação mais forte. Quando a gente tem, chegando dezembro, a gente já tem a preparação para Natal e Ano Novo. Então, são duas situações que acontecem e acabam interferindo nas questões dos preços em relação tanto ao preço pago ao produtor, quanto ao preço pago pelo consumidor no varejo. Então, a gente tem uma, como é que eu posso dizer, uma dinâmica de preços voltado à produção e consumo, conforme também as questões externas interferindo no processo. Eu sei que é difícil estimar uma tendência de mercado para os próximos meses, mas eu não posso deixar de falar aqui que essa queda no preço, principalmente da carne bovina, animou bastante os consumidores que estavam esperando desde o ano passado uma picanha mais barata, né, Marcelo? Inclusive isso polarizou durante a campanha, devido a uma fala do presidente, à época candidato a presidente, hoje atual presidente do Brasil, Lula, de que os mais pobres queriam fazer um churrasquinho com a picanha no final de semana e tomar a sua cervejinha. Então essa queda aí, com o início do novo governo e também com o baixo custo, animou o consumidor. Eu sei que tudo depende do movimento de abates, renda dos consumidores, exportações, o dólar e outros fatores. Mas qual é o cenário que o setor trabalha para os próximos meses? É um ano favorável? A carne deve continuar nessa faixa etária de preço, deve cair um pouco mais ou deve subir aí durante o ano? Vamos fazer só um breve relato o quanto que é importante essa questão da produção agropecuária do estado de Goiás e do Brasil como um todo, né? 2021, a gente teve 27,7 milhões de cabeças abatidas no Brasil como um todo, né? E no estado de Goiás a gente bateu 2,9 milhões de cabeças. Em 2022, nós fechamos em torno próximo de 29,6 milhões de cabeças no Brasil e 3 milhões, em Goiás. Então o que isso mostra? Mostra que nós, mesmo nas dificuldades, o produtor consegue aumentar a produção à medida que ele é estimulado pelo mercado. Então a gente tem melhorado muito a questão do manejo sanitário. Nós vamos agora, a partir desse ano, nós não vamos mais vacinar o nosso rebanho contra a fitosa. Por quê? Nós vamos entrar no status de Brasil livre de aftosa sem vacinação, que é o maior status sanitário do mundo. Então,
o Japão já pode querer comprar nossa carne, porque ele só compra carne de países onde o status é livre de fitose sem vacinação. A Coreia do Sul também, né? Nós já fizemos um grande avanço com o Canadá, Estados Unidos e o México também. Então, o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Então, sim, mediante a todo esse cenário e de toda a nossa a trajetória no passado, Goiás é um estado extremamente produtor, um estado que nós temos grande produção de pastagens, um know-how, uma tradição muito grande na pecuária. Então, o que isso faz? Faz com que a gente navegue na onda. Em qual onda? A melhor onda do mundo, que é a de maior exportador de carne. Só que aí nós temos o nosso consumidor, que nós somos o terceiro maior consumidor de carne do mundo, né? Então, a gente tem um consumidor que gosta de carne bovina, aprendeu a comer a ave, aprendeu a comer o suíno, mas ele gosta muito e não abre mão da carne bovina. Só que a carne bovina, no movimento dinâmico mundial, ela vem diminuindo o rebanho em alguns lugares, e o Brasil vem conseguindo melhorar a performance produtiva. Quanto mais você aperta as lavouras em cima da pastagem, mais o pecuarista reage, melhorando solo, melhorando planta, melhorando genética, e isso vem ajudando também. Então, falado isso, para o nosso ouvinte entender um pouco o que está acontecendo, nós tivemos um preço de arroba a 2021, 320 mais ou menos. E hoje nós estamos falando de um arroba de 245 do boi, um boletim que a gente soltou ontem no IFAG, né, para a maioria dos sindicatos rurais, dos pecuaristas e até mesmo consumidor que gosta de ouvir essas notícias. E no varejo, a gente tem uma dinâmica de preço diferente. Nós tivemos uma queda do preço a partir do ano passado e a gente percebeu que esse preço ele ficou forte ainda no açougue, no supermercado. Por quê? Porque a dinâmica de preço deles é diferente, o marketing deles é diferente. Então, isso a gente vem falado em algumas reuniões, em alguns encontros, algumas entrevistas. Quanto mais for alinhado o varejo e a indústria, melhor é para o consumidor, porque a reação imediata diminui o preço. Quando o preço fica descolado demais, abaixa lá no frigorífico e fica alto lá no consumidor, a gente não consegue colocar toda essa carne produzida para consumo. O que começa a fazer? Começa a sobrar gado lá na ponta. E aí o que o produtor começa a fazer? Ficar desesperado, tem conta para pagar, tem um monte de coisa para fazer, tem muitos investimentos para poder fazer, ele começa a se esperar e começa a diminuir a tecnologia. O que eu chamo de tecnologia? O tipo de sal que ele dá para o gado, o proteinado, a ração, se ele faz um semi-confinamento, ele deixa de fazer, se ele faz um confinamento, ele deixa de fazer, aí começa a faltar. Começa a faltar, começa muita gente procurar, não tem a produção desejada, começa a aumentar o preço. Então é uma balança que entra em desequilíbrio. Então, o que é o melhor dos mundos que eu vejo? É onde a gente consegue alinhar produção e consumo. Então, quanto mais rápido os setores se interagirem, melhor é para a população. Então, acho que a pegada que eu falo aí é o equilíbrio entre as partes da cadeia produtiva. Esse equilíbrio, aí já falando no caso do consumidor, é a manutenção desse preço que está aí, ou você acredita que isso deve levar um pouquinho ou não? Eu acredito que nós estamos no menor preço que a gente pode ter, porque mais baixo do que isso vai cortar mais ainda na carne do produtor, porque nós estamos aí no limite. Mas deve manter nessa média. Nessa média aí. Aí, se acontecer uma economia, nós estamos num governo novo, se a gente conseguir uma dinâmica onde a economia começa a aquecer, começou a ganhar dinheiro, começou a entrar dinheiro no bolso, ele melhora a alimentação dele. E um dos alimentos que ele prefere comprar é a carne bovina. Tem um fato interessante que aconteceu aí durante o período de pandemia, que você estava me contando aqui fora do ar, é de que durante o período em que elevou-se o preço da arroba do boi, muita gente entrou nesse mercado da agropecuária. E isso impactou, obviamente, agora com a venda de mais bovinos. Me explica melhor, para quem está em casa, o que aconteceu durante o período da pandemia que está refletindo agora, inclusive, no preço da carne mais barata? Quando a gente teve aquelas questões, por exemplo, os investimentos, tipo, por exemplo, poupanças, 6%, 5% ao ano. O que muita gente fez? Poxa, deixar minha grana parada, ganhando 5% ao ano, 4% ao ano, isso é muito ruim. E cada um de nós não temos um pouquinho de investidor. Se sobra a grana,
você quer entrar no negócio, não quer? Eu acho que é. Então eu percebi que até mesmo dentro da minha família, até mesmo em pessoas que eu conheço, que tem um pai, um tio, um avô que mexe com pecuária, perguntou assim, ô pai, eu posso colocar um gado aí e a gente rachar o lucro e tal? Eu comecei a perceber que houve muito isso. Naquele momento onde o gado estava navegando, né, em grandes ondas aí, que em 2020, 2021. E aí eu observei que muita gente entrou no setor, apoiando, apostando, né? E aí o bezerro chegou a valer mais de R$3.000, um bezerro aqui no estado de Goiás. E o que aconteceu? Chegou um momento onde a coisa ajusta, porque commodity é assim. Tem hora que ela sobe, tem hora que ela desce, depende muito do mercado, das condições. Então a pandemia ela levou um impacto muito grande para o mundo inteiro, a guerra da Ucrânia e a Rússia também, e aí isso fez a coisa desandar um pouco entre a produção e o consumo. E nesse momento eu acredito que essas pessoas que não têm, como se diz, o pé na roça mesmo, que às vezes tem um parente, só um conhecido, viu que já não é um grande negócio. Então aí nesse recuo ele vai jogar o gado dele no mercado, e vai ofertar mais carne ainda e, consequentemente, isso atrapalha um pouco. Outro problema, ciclo pecuário. O que é o ciclo pecuário? É o ciclo onde você tem os preços. Ele pode ter um período de 5 anos, 6 anos, 8 anos, vai depender muito de cada momento. O que é? O bezerro sobe de preço. Muita gente começa a entrar comprando vaca e fazendo bezerro. De repente muda isso. Começa a cair preço de bezerro. O que os caras começam a fazer? Vender vaca. Qual que é o grande produtor de carne que o pessoal investe? É boi, não é vaca. Vaca é para produzir bezerro. Só que aí nesse momento ela vira o mesmo produto que o boi. E aí começa a jogar o preço para baixo. E aí isso também é um fator que a gente tem que considerar importante também. Agora tem um número que chamou minha atenção também, e eu acho que vai chamar a atenção de quem está nos acompanhando, que é a questão da exportação. Eu achei que o Brasil exportava mais carne para fora, para a China, enfim, para outros países. 75% da carne fica no Brasil? Exatamente, né? Poucas pessoas sabem disso. E é importante saber essa dinâmica para entender um pouquinho como é que funcionam os preços. 75% de tudo aquilo que nós produzimos é consumido pelo brasileiro. O brasileiro é o terceiro maior consumidor per capita de carne do mundo, né? Fica na casa aí dos 38, 36 quilos por habitante. Então, nós somos grandes consumidores de carne bovina. E o maior comprador da nossa carne hoje chama-se China, que está em torno de 60%, 62%. 62% do que é exportado. 100% do que é exportado, 62% vai para a China. Exatamente. O número me impressionou. Fundeinfra, o governo do estado, foi uma polêmica danada, Marcelo, em relação a esse imposto. E o setor agropecuário foi um dos impactados com esse imposto, inclusive o índice cobrado é de 0,50%, né, para carne fresca, resfriada, congelada, enfim. E até o momento, aquela época se falava muito do impacto na gôndola, no impacto na venda direta ao consumidor final. Mas com essa redução no preço da carne, o consumidor ainda não sentiu esse imposto novo do governo. Isso pode impactar aí nos próximos meses ou você acredita que não? Vai permanecer tudo como está? Olha, como é uma commodity, eu acho difícil, né, isso ir para conta do consumidor como nós, que vai no supermercado, que vai no açougue e sente... Então, na verdade, foi mais uma pressão do setor sobre o governo para evitar a criação desse novo imposto, porque o que se falava naquela época era que iria impactar principalmente no consumidor final. Assim, o certo seria, quando você faz uma composição de preço, você compra uma mercadoria e você vai revender essa mercadoria, você faz toda a base de cálculo, bota a sua margem e você vai para o mercado. A gente sabe que o mercado também tem os concorrentes. Então, para você se permanecer, você vai ter que ter o seu diferencial autorregulando. Exatamente. Então, até que ponto essa taxa vai ser absorvida? Eu acho difícil ela ser absorvida nesse primeiro momento, principalmente nessa dinâmica da pecuária que está acontecendo. Eu acho que essa conta vai ficar mais para o produtor do que para o consumidor nesse momento. Lá na frente, talvez isso possa se ajustar, porque o produtor só continua produzindo e permanecendo se ele tiver condições de honrar os seus compromissos. Se ele produz uma arroba mais cara do que está sendo vendida no mercado, o que vai acontecer com ele? Ele vai entrar num ciclo de baixo investimento,
aonde ele vai começar a abandonar algumas tarefas importantes dentro da propriedade, como limpeza de pasto, como manutenção de cerca, como a parte sanitária do rebanho dele, a parte nutricional, a parte do pagamento do funcionário dele e das pessoas que trabalham de forma avulsa lá dentro. Então ele vai começar a pisar no freio em algumas coisas e isso vai impactar onde? Na produção. Como a gente estava falando antes de entrar no ar, tudo que começa a atrapalhar ele na sua produção, ele começa a pôr na balança. Será que vale a pena eu continuar na atividade ou não? Eu produzir o tanto que eu estou produzindo ou não? Continuar na parte de pecuária ou não? E isso começa a ser questionado e aí ele começa a tomar algumas decisões que podem estar diretamente ligado à diminuição da produção da carne bovina. Já que você falou da questão política, eu vou fazer essa pergunta agora formulada de forma política. Qual a expectativa do produtor em relação ao governo do PT? A gente sabe que o setor do agro apoiou, a grande maioria apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro, não são muito simpáticos ao governo PT por vários motivos, isso não posso nem tirar a razão desses produtores. Há uma linha do PT que vai para um setor que é totalmente contrário do que pensam os economistas, do que pensam o setor produtivo. Qual que é a expectativa para esses próximos 4 anos, principalmente aqui em Goiás? Olha, como eu te disse, o produtor ele é otimista, é trabalhador. Eu acredito que não vai mudar a forma que ele está trabalhando. O que pode acontecer de atrapalhar toda essa mentalidade dele? Algo que impacte, algo que venha a mexer diretamente na composição dos custos da sua atividade. Onde ele fala assim, opa, eu preciso pisar no freio, ou eu preciso direcionar isso aqui, porque da forma que está não está legal. Ou o contrário, opa, está legal, acho que está sinalizando para a gente poder acelerar na produção. Então, isso vai depender muito de como vai estar a política alinhada em relação à parte econômica, que, como eu te disse lá atrás, o consumidor só aumenta o consumo se entrar mais dinheiro no bolso dele. E se os custos de vida dele não interferir diretamente no ganho salarial dele. Então, a gente torce muito para que isso seja real, seja positivo, e que a gente tenha, não só nós goianos, mas o brasileiro como um todo, um avanço de melhoria do aspecto econômico para poder ter uma qualidade de vida melhor. É engraçado, Marcelo, porque a gente fala que o preço da arroba do boi chegou a 320, agora está 240, vai ficar nesse patamar aí. Só que há tantas outras coisas que influenciam nisso tudo, né? O preço do combustível, por exemplo, é algo que influencia. A gente está numa questão de discussão do ICMS, né? Por exemplo, se vai retornar a alíquota normal ou não. Eu acho que o consumidor, o contribuinte já não aceita esse retorno dessa alíquota tão alta que se tinha. A gente viu quanto baixou quando houve essa redução, e olha que foi só uma redução, né? Não tirou todo o imposto. Então, o produtor, não é só o preço da arroba do boi que mexe com o mercado, né? Há toda uma cadeia aí que pode mudar o cenário, por isso que eu falo que é tão difícil a gente prever se vai ficar nesse patamar ou não. Agora, há um otimismo, como você disse, do produtor em relação às exportações. O ano passado se atingiu aí mais de 2 toneladas, né? 2 milhões de toneladas de exportação, e esse ano a expectativa é que seja ainda maior. Exatamente. Se você pegar o gráfico, ele é crescente. A exportação ela é crescente. O Brasil se tornou uma referência mundial na exportação, não só de carne bovina, mas de aves e de suínos. Então, e até mesmo o ovo agora entrando no cenário de exportação. Agora você imagina. Então, assim, a gente tem um mundo muito assim, que tenha condições de aumentar cada vez mais a produção de alimentos para o mundo. Agora, vai depender se todos os setores estão alinhados, se o governo vai continuar apoiando a agricultura e pecuária brasileira, se a gente vai continuar levando para fora por meios das feiras internacionais os nossos produtos e mostrando isso aí, né? E outra coisa muito importante é que a gente comece a processar todo esse alimento aqui no Brasil. Porque quanto mais a gente fortalece, ao invés de vender uma carne in natura, vender um hambúrguer, vender um bacon, vender valor agregado, melhor é ainda para o Brasil. Então a política do setor, principalmente a política do governo federal, do governo estadual, seria de fomentar cada vez mais o processo industrial
dentro do Brasil para, ao invés de vender in natura, vender ele processado, agregando mais valor e deixando a riqueza para o povo goiano e brasileiro. Esse primeiro mês, agora já fechando quase o segundo mês de 2023, houve um aumento, se comparado com o mesmo período do ano passado, na exportação e na venda também de carne? Sim, em janeiro começou, né? Fevereiro deu um pouquinho abaixo, mas nós estamos entendendo que vai ser maior do que o ano de 2022. Como eu te disse, né? As exportações ela começa a pegar um volume a partir de março, né? Fevereiro, março, abril começa a aquecer. Então, eu acho que a gente tem muita coisa ainda por vir aí em 2023 em relação à exportação. Bom, Marcelo, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o nosso tempo é curto, mas eu acho que a gente levou uma mensagem bacana para quem está nos acompanhando. Eu já quero deixar o microfone aberto para você colocar algum assunto que a gente deixou de abordar aqui nessa entrevista que você acha importante tanto para o produtor quanto para o consumidor que nos acompanha. Então, assim, é só a gente fazendo um pouco de menção, né, às questões do produtor e do consumidor, é que a gente anda de mãos dadas. Nós somos todos goianos, todos brasileiros, não tem um contra o outro, tem um apoiando o outro. Então, eu acho que o produtor ele tem essa missão. O nosso próprio sistema, FAEG, Senar e FAG, ele preocupa muito até com a qualidade de vida das pessoas, levando o campo saúde aos locais de uma forma assistencial e social em relação aos trabalhos de oftalmologia, cardiologia, né? Então quem faz isso? É o produtor. O produtor, cada vez mais, ele está inteirado e ligado às condições do seu povo. Então ele preocupa com isso. Então eu queria deixar de mensagem que nós temos treinamentos também na parte do Senar, para aquelas pessoas que queiram cada vez mais melhorar o seu conhecimento na cadeia produtiva e mostrar para ele que existe infinidade de possibilidades dele entrar em qualquer mercado. Se hoje a área dele está ruim, como por exemplo ordenhador, ele pode pular para a área de agricultura. Se ele quer pular da área de agricultura para ser ordenhador, nós temos treinamentos para isso. O importante, a mensagem é, não fique na sua zona de conforto, busque a informação para que cada vez mais a gente consiga estar ciente do compromisso e da capacidade efetiva de estar na sua produção. Porque se você sair um pouquinho fora, as margens muito curtas, é difícil às vezes você retornar para a sua atividade. Então o mundo é muito dinâmico, o mundo precisa de pessoas cada vez mais capacitadas e entendedoras do processo como um todo, para que a gente possa cada vez mais estar atendendo às necessidades não só daqui do Goiás, do Brasil, mas do mundo como um todo. Aquele que tiver interesse em fazer um curso de especialização, de procurar ajuda, qual que é o caminho para que ele consiga chegar? Nós temos hoje, todos os sindicatos rurais do estado de Goiás, uma figura chamada mobilizador. Então basta ele chegar no sindicato rural de Goiânia, de Anicuns, de Anápolis, que ele vai ser bem atendido e vai passar para ele um agendamento de todos os treinamentos referente ao mês e ele vai poder estar fazendo esses cursos conosco. Muito bem, eu conversei aqui com o analista pecuário Marcelo Penha, que faz parte do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás. Quero agradecer muito a sua presença aqui e dizer que o espaço continua aberto assim que você precisar, que você quiser passar uma mensagem para a população, pode nos contatar, pode falar com a gente, que a gente está sempre pronto aqui para poder passar essas mensagens importantes, inclusive, que mexem com o bolso do consumidor. Nós que agradecemos, né? Nós estamos vivendo momentos difíceis pós-pandemia, a gente sabe que a inflação mundial ela veio para atrapalhar muito, mais essas questões aí de guerra da Ucrânia e Rússia, que a gente sabe que não é um ambiente legal, a gente quer paz para o mundo, né? E não guerra. Então, sim, a gente nesse momento acredita que a gente pode ser um fator de mudança nesse sentido e que a gente está de federação aberta para todas as pessoas que queiram, seja produtor, seja trabalhador, seja o próprio consumidor querendo entender como é que funciona toda essa dinâmica. Nós estamos lá a serviço de vocês. E de vocês aqui, qualquer tema que vocês precisarem, que a gente puder conhecer, a gente está à sua inteira disposição para poder estar contribuindo com a sua informação ao seu público. Obrigado, Marcelo. Para você que nos acompanha, até o nosso próximo encontro.